Boa noite, turma que tá entrando. Tudo bem com vocês? Muito bom. Já que a Daniela entrou, vamos. Mandei o convite já. Aí, Oiê, boa noite. boa noite, tudo Bem? bem? Eu tô Tudo bem. jóia? Então tá Que bom. delícia, né, Marina? Muito bom. E nos Tô conhecemos muito. aqui, né? Pois Então, olha só, você vê que a ferramenta do Instagram tem muitos lados positivos, né? Com certeza, com certeza. Aproxima, né? A gente tem a possibilidade aí de muita parceria interessante, né? Bons Sim, profissionais. sim. E eu Muito bom fico estar com você. muito, e eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de conversar. Eu sou muito fã do seu trabalho. Ai, obrigada, É. eu do seu. Médica da minha mãe, inclusive, de amigas Então, minhas, que eu fiquei sabendo hoje. ai, que bom. E a sua mãe é uma fofa, então, assim, é um prazer cuidar dela. E eu fico muito mesmo feliz de a gente ter a oportunidade de conversar. E agradeço a todos que estão entrando na live. Eu acho que nós temos um bate-papo muito legal para fazer, né, Marina? Muita coisa boa para a gente colocar. E eu acho que as pessoas que estão aqui conosco essa noite se sintam muito à vontade também para estar mandando perguntas, comentários e aproveitar esse momento que é muito bom, né? Com certeza. Bom, boa noite a todos novamente. Quem está entrando agora. Daniela, você quer ir introduzindo as questões, o que chegou, que você Sim. pensa? Como a gente pode É assim, direcionar aí? eu comecei a pegar as perguntas na minha caixinha, tá, Marina? E eu mais ou menos vou começar numa ordem que eu acho que é muito interessante para quem tem alguma doença crônica. Então, eu acho legal a gente deixar falar aqui que as doenças crônicas, dentro do que eu trato no consultório, então são diversas. Então, tem a fibromialgia, tem a artrite reumatoide, tem lúpus, tem espondilite anquilosante, tem as artroses. Então, o que eu percebi muito, assim, que chegou muito de pergunta para mim, foi assim, doutora, quando eu fui no seu consultório a primeira vez e você fez o meu diagnóstico, lúpus, artrite, independente do diagnóstico que tenha sido feito, e eu verbalizei isso para minha família, ou eu cheguei na minha casa e fui repensar a questão do diagnóstico, eu vi que percebi que muitas pessoas chegaram até a mim e falaram assim: olha, o que você fez para ter lúpus? O que você fez para ter artrite reumatoide? É alguma coisa emocional? Você ficou nervosa? Você ficou irritada? O que aconteceu? E numa tentativa, e essas pessoas se sentem muitas vezes culpadas, como se elas tivessem desencadeado a doença e que se elas tivessem feito alguma coisa muito errado, principalmente alguma coisa no âmbito emocional, então assim, nossa, é descontrolado emocional, sabe? E aí eu percebo que essas pessoas carregam uma culpa muito grande, Marina, e, e pensam, 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 às vezes tentam convencer o parente, o amigo, o chefe, né, no trabalho, e voltam à consulta comigo e me perguntam, doutor, você me explicou que eu tenho uma doença autoimune, mas muita gente da minha família está perguntando se o que eu realmente fiz, qual é a minha participação, qual é a minha parcela de culpa, se eu sou desequilibrada emocional, se eu tenho algum problema emocional muito grave. E então eu percebo que essa é uma grande aflição. E aí, Marina, eu acho que isso é um ponto que dói muito em quem tem uma doença crônica, porque carrega um peso que não deve carregar. Não, não.
A gente sabe dentro da reumatologia que as doenças crônicas, a origem delas é muitas vezes multifatorial, ou seja, ela tem que ter uma predisposição genética vinculada a fatores ambientais, que são vírus, cirurgias, infecções, e uma das possibilidades pode ser sim a questão emocional, mas não é exclusivamente emocional, né? Então, como que você vê essa questão? Eu acho que assim, bom, primeiro que eu acho que é muito legal a gente fazer um link, porque os transtornos emocionais, eles também, né, os transtornos mentais, eles também são multifatoriais. Eu acho que assim, é muito interessante a gente fortalecer isso para as pessoas, porque assim, o que influencia, por exemplo, para um transtorno mental ser desencadeado? Fatores genéticos, a vivência de infância, né? História de infância, uma história relevante, enfim, na infância ou na adolescência. E também o momento que a pessoa tem. Fatores de estresse, da situação, às vezes a perda de alguém, uma separação, enfim. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar que eu vejo ali, que vem antes, o ovo ou a saúde mental influencia na saúde física, assim como a saúde física influencia na saúde mental, né? E acho que não é diferente aí no que diz respeito à sua área, né? Com certeza. Eu vejo uma relação muito próxima, né? Então, a pessoa está bem emocionalmente, isso vai colaborar com o tratamento. E, Uhum. por outro lado, ela está mal emocionalmente, isso vai também interferir fisicamente. E mesmo que ela esteja muito bem emocionalmente, mas se ela tiver uma dor, se ela tiver alguma doença que está atrapalhando a qualidade de vida dela, isso automaticamente também vai refletir numa crise de ansiedade, depressão, insatisfação. Então é aquilo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso é muito difícil responder quando a gente avalia individualmente, caso a caso. Às vezes a gente até consegue entender uma história quando a gente vai num passado ou algum fato que é muito bem definido, mas grande parte das vezes, Marina, a gente não consegue saber exatamente o que trouxe o quê, mas a gente sabe que vira um círculo, e se não olhar o emocional e não tratar o físico, os dois em conjunto, é muito difícil a gente recuperar e proporcionar ao paciente aquilo que a pessoa verdadeiramente busca. Então, às vezes eu percebo assim, a pessoa, ela quer ficar bem, mas às vezes ela tá muito tensa, ela tá muito ansiosa. Então, às vezes o físico tá até legal, mas o emocional não tá colaborando. E às vezes eu vejo que o emocional dela é bom e o físico também não tá legal. Então, a gente tem que sempre trabalhar e equilibrar os dois lados. Você percebe isso também no seu dia a dia? Sim, sem dúvidas. Existe essa divisão muito forte, né, do que é o físico e do que é o mental, mas na verdade nós somos um único ser. E tudo tem que estar em equilíbrio, tem que estar caminhando lado a lado. E aí, assim, voltando um pouco para a questão, né, nesse caso lá, como foi, né, esse questionamento às vezes da pessoa, por parte da família, né? Poxa, o que que você fez para chegar lá? Acho que assim, quando a gente tem, primeiro, então assim, o autoconhecimento, conhecimento acerca da doença, né, eu acho que assim, a tendência é a gente até olhar essa situação, talvez com uma emoção mais neutra, né? Então, assim, poxa, vamos pensar lá, a situação recebi um diagnóstico de uma doença crônica, tá? A gente pode ter alguma, né, vou falar dentro do contexto da terapia cognitiva, que é o nossas cognições, né? Sim.
As nossas cognições, elas que direcionam muito as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, assim, ela é toda baseada em evidências científicas. E aí a gente percebe que a forma como eu interpreto uma situação pode me gerar uma emoção mais emocional, mais disfuncional. Ou seja, posso me trazer uma emoção mais neutra, ou pode me trazer uma emoção de ansiedade, tristeza, medo, raiva também pode acontecer, não, né? Não sei, mas pode acontecer diante de um diagnóstico desse. Essa própria raiva de como eu fiz para isso. Então, assim, é muito importante, primeira coisa, a pessoa olhar para aquela notícia, né? Daquele resultado de exame, mas e ela estar tranquila, buscar olhar para aquilo, poxa, é isso que eu tenho agora? Ok, o que eu posso fazer disso? Esse seu a cognição, essa cognição, esse seu pensamento. Por quê? Porque ela já vai ter um humor, né? Uma emoção mais neutra. Ela tem a possibilidade de regular mais emocionalmente e ter um comportamento mais. Diante disso, vou comunicar à minha família, olha, com essa situação, recebi esse determinado diagnóstico. E agora eu vou ter algumas mudanças na minha vida. Enfim, percebe? A maneira como ela lida, conforme a percepção que ela traz daquela situação, vai questionar todo o restante. Emoção e comportamento. Então, comportamento de uma maneira com mais enfrentamento, buscando solução de problemas, né? É fácil? Não. É difícil. É difícil. Imagina. E nesse processo de enfrentamento, então é aquilo, né? Da gente fazer, eu falo um diagnóstico, e a partir do momento que eu dou um diagnóstico, eu entendo que é muito difícil a pessoa internalizar aquele diagnóstico, ou vem aquele desespero: o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar torta, deformada, eu vou parar de andar, e eu vejo que isso é muito difícil realmente. Então eu tento ao máximo possível explicar muito bem a doença, porque eu acho que o desconhecido gera muito medo. E às vezes o desconhecido que eu percebo, Marina, gera também muita fantasia. E às vezes por tentar pesquisar por conta própria, jogar no Google, ela vai ficar muito desesperada, porque tem muitas informações desencontradas. Então, eu vejo que quanto mais conhecimento, mais tranquilidade eu tento passar para essa pessoa e passar a solução. Então, assim, você tem lúpus, existe tratamento, nós vamos controlar. Você tem artrite, existe esse tipo de tratamento. Então, eu gosto muito nas consultas de explicar que temos tratamento, né? Uhum. E aí, a partir disso, eu vejo que a pessoa internamente ela vai passar por um processo muito individual desse enfrentamento, que é como você está falando. O que Perfeito. você acha que, como estratégias de enfrentamento, logo que se tem um diagnóstico e se vai conviver com essa doença, o que você acha que ajuda? De imediato, você acha que vale a pena entrar numa terapia? Ou existe alguma coisa individualmente que a pessoa já pode começar a fazer? O que você sugere nessa questão? Eu penso assim, dependendo do emocional da pessoa, se ela tá com aquilo de uma maneira tranquila, né? Tranquila, diria, vamos com uma aceitação maior, porque nunca é totalmente tranquilo saber que, né, a gente tem um problema. Mas assim, de uma maneira mais adequada, mais funcional, eu não vejo o porquê de buscar necessariamente a terapia. Vai dessa clareza que a pessoa tem. Mas se está tendo realmente já vem vindo de uma situação emocional, algumas questões ali que até podem ter potencializado o desencadeamento da doença, e ali, ou a forma como recebeu aquele diagnóstico, aí eu acho que é bem interessante, sim, buscar ajuda de psicólogo, tá?
Então, assim, eu penso, primeira coisa, eu acho que é trabalhar nessa aceitação. Uma coisa é a gente resistir, negar, esquivar. Outra coisa é trabalhar na aceitação. Quando a gente fala de aceitação, a gente está falando também de, poxa, vou cumprir com esse tratamento de uma maneira adequada, posso buscar grupos de pessoas que vivem nessa mesma situação, enfim, não sei, acredito que deva ter. Tô certa ou tô Sim, errada? sim, tem grupos de pacientes, sim, dependendo da doença, tem grupos, sim, que são redes de apoio bem interessantes. Ótimo. Então, assim, atividade física, que seja para uma pessoa que está com um problema ou não, a gente sabe que a atividade física é muito importante. Essa coisa do se socializar, de buscar ter uma vida agradável, ter uma vida. É, é, uma coisa que eu penso muito é o passarinho não canta porque ele é feliz, ele canta para ficar feliz. Então, eu acho que essa é uma frase que eu gosto muito, assim, que eu falo para os meus pacientes. Não fique esperando esse retorno do em volta. Busque você. Então, às vezes a família não está com tanta clareza. Às vezes, até a tua dor não é aparente. É diferente, por exemplo, de alguém que quebrou uma perna, um pé, Sim. que tá lá aquela E, ferida exposta. e essa é uma grande questão, Marina, porque a maioria da dor, a maioria do que sente um paciente com uma doença reumatológica, muitas vezes é invisível. Então, se você olha a mão, ele tá sentindo a dor ali, mas às vezes, para quem está olhando de fora, não tem como identificar. Então, a pessoa tem que realmente acreditar naquilo que o parente, o amigo, que é o portador da doença, está dizendo, né? Uhum. E aí, o que eu percebo é, como muitas pessoas que convivem com quem tem alguma doença reumatológica não têm conhecimento suficiente, no caso, muito que a Joyce está comentando, a fibromialgia. A fibromialgia é totalmente invisível. E é uma doença que causa, dependendo da fase que ela está, ela pode causar muita dor, muito incômodo. E aí, se você fala, olha, estou com muita dor, quem está olhando de fora fala, poxa, mas essa mulher bonita, forte, que eu não estou vendo nada de errado em você. Então, as pessoas julgam muito por essa ótica. Não acho que é só uma questão de maldade das pessoas, mas muito também de desconhecimento de entendimento, e aí acaba que eu vejo que isso gera muita dor, né, em quem tem a doença. Porque se sente muito incompreendido, se sente muito desvalorizado. Sim. E eu vejo que esse julgamento é uma das coisas que é o calo, sabe? É a pedra no sapato, incomoda muito. Então, assim, as pessoas me trazem esse relato no consultório diariamente, Marina. E às vezes elas ficam o tempo todo tentando, se esforçando para explicar pro marido, pro filho e para quem for o que é que está realmente acontecendo na vida dela, o que ela sente, como é que funciona a doença, porque a doença funciona assim e porque funciona assado. E a outra pessoa ao lado, tirando algumas exceções, é claro, mas a grande maioria não vai conseguir dimensionar o verdadeiro problema, né? Uhum. E aí ela vive nessa angústia. Às vezes essas pessoas começam, eu percebo, a se calar. Elas sofrem caladas, elas ficam muito tristes, elas já não querem mais verbalizar, elas já não querem mais compartilhar a dor, elas não querem compartilhar os sentimentos. E eu vejo que isso vai virando um quadro de muita ansiedade, de muita depressão. Então, assim, você me fala assim, numa situação dessa, como que a pessoa deve se comportar? Você acha que ela deve realmente tentar explicar? Até que ponto ela deve tentar se explicar? O que você sugere? Eu acho que
essa é uma das grandes questões que eu sinto muito assim e fico muito chateada e preocupada com os pacientes. Eu acho que assim, uma coisa está nas minhas mãos. Eu tenho controle, né? Então, eu tenho controle das minhas comportamentos, das minhas decisões. Do outro é mais difícil. Então, a gente tem que entender que existe uma relação. Tem pessoas naturalmente mais empáticas, né? Que conseguem se colocar mais no lugar do outro, então, acreditar aquela coisa, tipo, o fio do meu cabelo tá doendo. Nossa, o fio do seu cabelo está doendo. Deixa eu te ajudar nisso. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior, natural, né? Nós temos pessoas de todos os... Sim. Agora, o que é possível? O que está nas minhas mãos? Está cortando. Tá cortando, eles estão falando. Está cortando ruas. De quem que Ou está cortando? Tirei do Wi-Fi. Fiquei no Wi-Fi também. quem que O tá da... cortando? O seu, Marina. Poxa, e o meu tá no Wi-Fi, tá aparecendo todas as... Deixa eu tentar tirar do Wi-Fi, pessoal. Aí vocês me falam que hora. Tá. Tirei do Wi-Fi. Vamos observar. O seu tá bom. Mas vamos lá. Então, assim, aqui da Marina o áudio. Então, assim, a gente saber que existe até onde a gente pode. Então, eu penso assim, de repente, levar informação, cônjuge, cortou, né? Levar a informação para o cônjuge, de repente, levar esse parente, enfim, familiar para uma consulta médica. Outra questão, estou fazendo terapia, conversa com o psicólogo. Eu posso fazer uma sessão, você faz uma sessão com o meu familiar para a gente tentar falar ali a mesma língua, possibilidade também. E procurar demonstrar mesmo, porque assim, nem sempre o outro vai entender. Nem sempre o outro vai ter essa clareza. Então, pode ter problema. Marina, e realmente, né, nem sempre o outro vai ter essa clareza. E eu vejo que às vezes tem pessoas que estão tentando convencer ou explicar para o outro, para quem convive, anos. E isso nunca muda o cenário, né? E aí, nesse caso, eu percebo que não adianta, né? Talvez insistir nesse caminho. Talvez seja uma questão da pessoa também entender a limitação do próximo. O que você me fala disso? Sim, entender essa limitação do próximo ali, para ele não é tão claro, porque ele não vive o que eu estou vivendo. Deixa eu ver o que eu posso fazer a respeito, como eu posso enfrentar essa doença, trabalhar mais na resolução dos problemas, sabe? Não é trazer problema para solução, é trazer solução para o problema, né? Então, assim, não é ficar, hoje eu não consegui, de repente, não estou usando minha medicação porque meu cônjuge ficou de comprar para mim. Não, eu não, meu cônjuge não comprou para mim, eu vou lá e compro. Ou, eu tô com uma dificuldade com relação a alguma questão, não resolve meu tratamento. Essa mais é a realidade. Então, assim, eu quero fazer caminhada, o meu filho ficou de ir comigo e não foi, então eu não fui. Não, seja protagonista da sua vida, busca realmente ter as rédeas da sua vida, sabe? De
enxergar com outro olhar. O teu olhar vai fazer toda a diferença para aquela situação. Atividade física, que a gente estava falando, ajuda, ajuda. Alimentação adequada, ajuda. Posso buscar um nutricionista, posso. Vai atrás de soluções para aquela situação. Alimentação, atividade física, se conectar mais com as pessoas, né? Ter uma vida mais social em meio à pandemia, mas é uma outra questão. Grupos, como nós falamos, que de repente, o grupo de quem tem tem lupus. Eu sei que ela tem contato, não sei se é grupo de que alguma coisa assim, para essa troca. Então, assim, que eu também acho que é interessante. Buscar mesmo questões que amenizem. O pessoal tá falando que tá travando muito. Eu também. Será que é bom eu sair e entrar de novo? Quer tentar, Marina? Vamos. Pessoal, eu vou sair e aí vocês entrem de novo, tá? Então vamos lá.